Olá, seja muito bem-vindo para mais uma aula do nosso curso. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre os pronomes, os famosos pronouns, e mais especificamente sobre subject pronouns, tá? Então, pega o seu caderno, pega a sua apostila, seu lápis, sua caneta, desliga o celular, tira o celular de perto, porque eu sei que o celular te distrai, tá? Pega uma água também, se necessário, e vamos estudar. Bom, vamos começar pelo princípio. O que é um sujeito? O sujeito é quem faz uma ação. Então, por exemplo, se eu falo assim para você, eu bebo água, né? Ou I drink water. Eu, I é o sujeito, eu sou o sujeito, tá? Então, guarda essa informação com você. Em inglês, também temos sujeitos, é claro, né? Porque em todas as frases tem que ter alguém que faz uma ação. É importante que haja alguém, pelo menos em inglês você vai entender o porquê, tá? E aí, os nossos pronomes mais comuns aqui no português é eu, você, ele e ela, nós, vocês e eles e elas, tá? E para o inglês, como é que fica? Vamos lá. Eu vou ler e você vai repetir. I. I. O I sou eu. E sempre maiúsculo, tá? Sempre que você for falar sobre você, então, eu gosto de tal coisa. O I, tanto no começo, quanto no meio, quanto no fim de frase, ele precisa estar em letra maiúscula. Tudo bem? Senão vai ser só uma letra I. You, você. You, você. O you, ele serve tanto para plural quanto para singular. Então, você e vocês é you em inglês. Teacher, como é que eu sei que é plural ou singular? Você não sabe, você deduz, porque a palavra é a mesma, tá? He, que é ele. He. Então, sempre que eu falar de um homem, quero falar ele é legal. He is cool. He. She, ela. Então, para falar sobre mulheres, meninas. She is a girl. She is tall. Ela é uma garota, ela é alta, tá? Temos o pronome neutro, que a gente chama de it. It, que serve para falarmos no singular sobre tempo, animal, objeto, coisas aleatórias, mas sempre no singular. Temos o we, você pode até escrever o e o i do ladinho, se você quiser pegar a pronúncia. We, que somos nós. Então, sempre que tiver eu e mais alguém, somos nós. We. O you, como vocês sabem, que é igual ao do singular, né? Tanto plural e singular são iguais em inglês. E o they. They. Você pode falar com som de D, tá? They, que é o plural de he, de she e de it. Então, se tem dois homens, they. Duas mulheres, they. E dois cachorros, dois animais, they também. Tá? Por quê? Porque they é o plural tanto de he, quanto de she, quanto de it. É quando você tem mais de um animal ou mais de uma pessoa, é they. Tá? Então, esses são os pronomes. Agora, eu vou explicar para vocês algumas regrinhas para utilizar esses pronomes de forma correta, tá? Para não sair usando aí de forma aleatória. E alguns exercícios práticos para a gente entender melhor. Agora, eu vou te explicar algumas maneiras de usar os pronomes, tudo bem? Primeiro, o I é sempre maiúsculo, como eu falei para vocês, tá? O I minúsculo significa muita coisa, né? O you é tanto plural quanto singular, então você pode usar das duas formas. E aí, no dia a dia, nas conversas, conforme você vai pegando a prática em inglês, você vai se adaptar e vai entender quando é singular, quando é plural. Não se preocupe com isso, não vai ser aquele bicho de sete cabeças. Nossa, meu Deus, eu vou falar muito errado. Não, você vai entender, você vai chegar lá, tá? O he, o she e o it, a gente chama de terceira pessoa do singular. Eu vou até escrever aqui e vou pedir para você anotar no seu caderno. He, she, it é a terceira pessoa do singular. Inclusive, está na apostila em si, né? E eu quero que você guarde este nome, porque ele vai ser muito importante nas nossas próximas aulas, principalmente em aulas de tempos verbais, tá? Então, anota aí isso daí. E vamos falar sobre o it, que é, assim, o maior problema, às vezes, dos alunos que estudam pronomes que não sabem quando usar o it, como usar o it, em que situação. E eu vou te ensinar aqui e agora. Então, preste atenção. Sai do celular. Ó, vamos lá. Em português, nem todas as frases precisam ter um sujeito. Então, por exemplo, assim, se eu digo assim, nossa, choveu em São Paulo. Não tem um sujeito aqui. Ah, Larissa, não é São Paulo o sujeito? Não, não é o São Paulo que faz a chuva.
A chuva, ela acontece de forma natural. A natureza traz a chuva. Não tem um fator que desencadeia ela. Não, ela acontece, choveu. Ou, por exemplo, nevou. Entendi, nevou. Ninguém foi lá para fazer a neve, entendeu? Então, nem todas as frases em inglês precisam de sujeitos. Em português, perdão. Em inglês precisa sim. Em inglês não tem como fugir, gente. Tem que ter pronome em toda bendita frase em inglês. Como é que ficaria então nevou? It snowed, tá? Vou até colocar do ladinho para vocês entenderem que é a mesma coisa, tá? Choveu em São Paulo. It rained in SP, né, que seria SP, tá? É, dessas duas frases que não tem sujeito, em inglês você tem sujeito sim. Em inglês é obrigatório ter sujeitos nas frases. E quando você não conseguir identificar quem é o sujeito, você vai usar o it. Gostou? Ficou bem claro agora para você? Professora, não tem sujeito essa frase. Coloca o it. Muito provavelmente ele vai ali resolver a situação, tá? Então, frase sem sujeito, a gente usa o it em inglês. Tudo bem? Vamos ver mais alguns exemplos aqui. Opa, deixa eu arrumar aqui. Vamos ver aqui mais alguns exemplos. It's sunny. Repete aí na sua casa para mim. It's sunny. Está ensolarado. Então, não tem uma ação. Ninguém vai lá e ensolara, né? Tem lá se diz essa palavra. Acontece. Está ensolarado. It's not my problem. Não é problema meu. Não é problema meu. Também não tem sujeito, tá? It's alright. Ah, tá tudo bem. It's alright. Então, sempre tem sujeito em inglês e quando ele não existe é o it, tá? Você também pode usar o it para objetos no singular, como, por exemplo, cell phone, lipstick, tá? Então, coisas no singular, objetos. E para animal, animal no singular, tá? Que você não sabe o gênero. Então, se você tem um cachorrinho e você sabe que aquele cachorrinho é macho, você não precisa chamar o cachorrinho de it. Você pode chamar ele de he. Mas, se você não conhece, você não sabe qual é o gênero do animal, você pode chamar de it, tá? Mas evitar chamar de it para não ficar objetificando muitos animais, né? Então, em ambientes informais, usa o he, usa o she, tá bom? Em ambientes formais, você pode optar pelo it com mais frequência, tá? Então, essas são as usabilidades dos pronomes. E agora a gente vai fazer exercícios para conseguir fixar o que a gente aprendeu. Eu quero te lembrar que se não ficou claro para você, porque se de alguma forma você não entendeu, não entrou na sua cabeça, meu Deus, você pode anotar e me enviar lá no nosso grupo do WhatsApp de suporte, tá? Então você anota aí o que você não conseguiu compreender e me envia para que eu possa te ajudar, tá? Nosso primeiro exercício, ele vai funcionar da seguinte forma. Eu tenho aqui coisas, pessoas, né, animais, e cada letrinha ela tem um pronome diferente. Você vai escolher qual é o pronome que vai identificar a palavrinha que está aqui. Como assim, professora? Não entendi. Então vamos lá. Aqui eu tenho the car. The car seria, em português, o carro. Se eu falo o carro é bonito, legal. Mas como é que eu uso o pronome para falar do carro? Ele é bonito. Só que qual o pronome que eu vou usar em inglês para se referir ao the car? É o it, porque a gente sabe que o cara é um objeto, é uma coisa, né? Não é um humano. Então, eu uso it. Aí eu vou colocar aqui it. The car, it. Aí você vai lá para B, the dogs. Lembra que é plural. São os animais, mas são plural. Como é que a gente se refere aos animais no plural? Você vai escolher cada pronome. E aí você vai pausar essa aula, fazer esse exercício. Depois que você terminar, você vai ver a correção aqui comigo. Então, vamos corrigir agora, tá? Ficou assim. The car, it. Tá? Porque é o carro objeto. The dogs, they, porque como eu falei para você, se é um cachorro só, pode ser it, mas o plural é sempre they, they. Sarah, she, ela. You and I, we, somos nós, né? The Titanic movie, o filme Titanic. It, David and Anna. Professora, posso colocar he and she? Pode. Eu coloquei they porque é mais rápido, é mais curto, tá? They. Joseph, he, the time, it. Então, essas são as respostas do
primeiro exercício, se você ainda tiver dúvida, ainda não entendeu, não está conseguindo, anota e me manda as perguntas, tá? Para eu poder te ajudar. Ou deixa aqui nos comentários desse vídeo, tá? Na nossa plataforma. Vamos lá. Agora a gente tem 3 desenhos. Eu quero que você faça o exercício 2 e o 3. Os 3 desenhos, cada um representa um pronome, você vai colocar para mim. E no 3, você vai circular o pronome de cada frase, tá? Então, eu vou deixar você fazer agora, pausa esta aula, e aí, ao final, né, quando você terminar, você retoma para ver a correção. Bora corrigir, tá? Então, vamos lá. O primeiro ficou she, né, no desenho da garotinha, he, no desenho do garotinho, e they, para os animais, o cachorro e o gato. Teacher, não é it? Não, it é singular. Aqui eu tenho 2 animaizinhos, tanto um cachorro quanto um gato. Então, fica they. E no terceiro, o pronome da letra A é o they. They are friends. Repete aí. We like it, sendo we o pronome. She loves chocolate. Ela ama chocolate. E I love you. O I é o pronome sujeito. Professora, o it da B e o you da D não são pronomes sujeitos? Não, eles são pronomes, mas eles não são sujeitos. Eles estão recebendo a ação. É um conteúdo para outra aula, não nessa agora, tá? Mas por enquanto, não, eles não são sujeitos da frase. Aqui eu tenho um vídeo suporte que também vai estar disponibilizado na sua apostila. Se você quiser revisar a partir de outro professor, você pode acessar. É só clicar aqui no link, você vai ser redirecionado para o vídeo, tá? E você vai poder estar revisando com outro professor, se quiser. E o próximo assunto nosso é o verbo to be, então eu te aguardo na próxima aula, eu vou encerrar essa aqui, e aí eu já começo outra com o verbo to be, então estude bem os pronomes antes de entrar no verbo to be, porque você precisa saber o que é um pronome, para não confundir com o to be, que é um erro que eu vejo muitos alunos cometendo, tá bom? Até a próxima.